13 a 23. Hoje a gente termina, com a graça de Deus, Romanos 14. Essa relação entre os irmãos e os diferentes. Romanos 14, 13 a 23. O pastor vai fazer a leitura na Bíblia que a maioria conhece, não por preferência, mas é por conveniência. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse ela é impura. E se por causa de comida o teu irmão te entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ou seja, se é comida ou bebida, se o problema é esse, não faça parecer, releva. Verso 16, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vocês podem ler comigo esse texto, verso 17? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Jesus é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Assim, então, irmãos, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Agora ele está batendo no fraco. Porque todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para aquele homem que o comer com escândalo. Aquele bate no forte. É bom, então, não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. A fé que tens, tem para ti mesmo, perante Deus. Porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Olha a liberdade de consciência aqui. Não é? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Que Deus nos abençoe. Deus fala com meus irmãos e comigo, pela sua palavra. Nos alimente, seja para nós o pão da vida e nos faça amá-la, viver por ela, em nome de Jesus. Amém. Como um casamento não se define pelo tipo de comida, na nossa comunidade cristã, na caminhada do noivo com a noiva, também não. O casamento se define pelo amor, pelo compromisso que une os noivos. Quantos de vocês já foram em casamentos onde se gastou muito dinheiro, mas não havia ali justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Havia muita comida, muita bebida, muita dança e muita festa, mas não é isso que compõe um relacionamento, mas sim compromisso, o amor, a justiça e a alegria no Espírito Santo. É isso que eu quero que vocês aprendam como irmãos. Mas então o que fazer? Eu quero responder para você. Para viver em paz com o meu irmão e ser para ele bênção, força, alegria, justiça. Primeiro, pare de julgar o irmão diferente. Verso 13 diz isso. Olha na sua Bíblia. Não nos julguemos mais uns aos outros. Então você que não veio, eu estou expondo Romanos. Falei sobre Romanos 14, domingo passado, que havia uma disputa entre os fortes e os fracos na fé, entre judeus e gentios, lá na igreja de Roma. O forte entendia que todo dia era dia.
o fraco, fazia diferença entre dia e dia. Para o mais maduro, não havia importância de comida, se era carne ou se eram vegetais. Para o fraco, ainda não amadurecido, ele fazia diferença entre comida e comida. Aqui agora, Paulo vai dizer, complementando o que ele disse, não é, na primeira parte do texto, de que nem o fraco pode julgar o forte, nem o forte deve julgar o fraco. Temos que aprender o que é moral, o que é amoral e o que é imoral. E entender que no reino de Deus, o reino para o qual nós fomos chamados e comprados por Cristo, tanto o forte quanto o fraco, tanto o judeu quanto o gentil, foram comprados por Cristo para viver esse relacionamento de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Temos que amadurecer a ponto de não nos importarmos mais com essas pequenas coisas, mas também amadurecer o fraco para que ele deixe de se importar com coisas em vãos, e os dois devem ter como parâmetro o relacionamento pelo amor. Então, a primeira lição do texto é: não julguemos mais uns aos outros por conta dessas coisas, de comida, bebida, de dia, de mês. Ele vai dizer, não nos julguemos, pelo contrário, tomai propósito de não ser um para o outro tropeço ou escândalo, diz o verso 13. Ou seja, tem o amor como baliza. Paulo quer dar um basta na onda de julgamento dentro da comunidade da igreja romana. Em vez de ser tropeço no caminho uns dos outros, tanto fracos quanto fortes, gerando problemas sociais dentro da comunidade, escândalos fora da comunidade, os irmãos deveriam cuidar e amar uns aos outros. O forte e nem o fraco estão em posição de adotar uma atitude superior de juízo. Nenhum dos dois. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Todos os sentimentos de crítica, de censura, devem ser extirpados entre nós. Embora o cristão seja mais livre, o cristão seja senhor de todos, não sujeita a ninguém, essa é a liberdade do Evangelho, é o mais dócil, servo de todos e sujeito a todos. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu sou livre, a única coisa que me escraviza é Cristo, eu sou escravo dele, e ao mesmo tempo que essa atitude de liberdade é para mim e faz de mim senhor da minha própria consciência, no sentido de que ninguém julga a minha consciência, ao mesmo tempo eu não estou sujeito a ninguém, eu também sou o mais dócil dentre esses servos de Deus. E eu quero estar sujeito a todos. Isso é serviço, não é? Isso é servir. Até o mais infantil, o mais ignorante, eu sirvo ensinando a Escritura para ele, não é? Para que ele cresça à estatura de Cristo também, não é? Mas ele não para por aí. Quando ele fala desse contexto e dessa conexão da igreja no verso 13, ele ainda continua a partir do verso 14, ensinando o porquê que deve ser assim, amada igreja. Porque o reino de Deus, ele vai dizer no verso 14, não é bebida e nem comida. Paulo afirma que nada é impuro em si mesmo. No verso 14, ele vai dizer, eu estou persuadido no Senhor Jesus Cristo de que nenhuma coisa é em si mesma impura, salvo para aqueles que assim a considera ser impura. Ou seja, o alerta é que a impureza, o pecado não está de fora. A impureza está no interior, no coração do homem. É aqui que nascem os adultérios, os assassinatos, a inveja, a maldade. É aqui dentro. Até mesmo o ídolo. O que é o ídolo por si só?
Ele não é nada. Ele não fala, não vê, não enxerga, não tem ação nenhuma. O problema é o idólatra que está dentro do meu coração. Assim, Paulo ensina que há coisas que são essencialmente impuras. E não é delas que Paulo está falando. Nós não podemos interpretar corretamente esse texto tirando dele do contexto. Paulo está falando sobre dieta alimentar, calendário religioso, come, não come, bebe, não bebe, é sábado, é terça, é domingo, é quinta. É isso que ele está ensinando. Nas palavras de Jesus, não é aquilo que entra pela boca. Mateus 5, 15 e 11. O que contamina o homem é o que sai do coração dele. Daí Jesus os chamá-los de sepulcros abertos. O que sai de um sepulcro? Cheira mal. Então ele está dizendo que nós temos que entender que Jesus abrogou as leis sobre alimentos, declarando limpas todas as espécies. Quer ver? Mateus 7,19. Me ajude, Ana. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 19, por favor. Mateus 7,19. Desculpa, Marcos 7,19. Anda um para frente. Marcos 7,19. Vocês me ajudem com a leitura? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim, considerou Jesus puros todos os alimentos. Está vendo aí? Entendeu? Não é o que entra, é o que sai. Você já viu gente que é de igreja, que a gente encontra na rua, eu faço isso direto. Aí você vê, você faz assim, ó. Porque o que sai contamina a gente. Outros, você faz o contrário. Quando você vê, você vai lá. Porque ele exala o bom perfume de Cristo. O que tem saído de nós? É o que edifica ou apodrece o outro? Por isso a gente tem a dura lição de cuidar do coração. E você está preocupado se cerveja é com álcool ou sem. E a gente corre do você. Porque você apodrece a gente como um vírus ou uma bactéria que ao se pegar numa veste, apodrece. Mas você não bebe e nem come carne impura. Parabéns, seu fariseu. Não entra no céu e atrapalha os que querem entrar. E criam leis que nem vocês mesmos cumprem. Que coisa feia. Gente que tem tanta inveja que vai visitar o terreiro do Luizinho, as galinhas dele morrem tudo. Já viu gente assim, Luizinho? Pega no limão, que limão lindo. No dia o pé de limão mais é seco. Tanta inveja. Mas não come carne de porco. Olha, que crente maravilhoso. Por isso que eles mataram Jesus. Um dia Jesus estava no jantar na casa de um fariseu. E tinha entre eles alguns que eram de posição avançada dentro do sinédrio. Chegou então a refeição. Jesus imediatamente leva a mão aos talheres, começa a comer com a mão, se lambuza todo. E um deles diz assim: nossa, mestre, percebemos que o Senhor come sem lavar as mãos. Aí Jesus falou: pois bem, vocês lavam as mãos, e o que uma coisa que judeu gostava era de purificação. Eles eram cheios, essa água purifica disso, esse disso, aí eles passavam, lavavam. Aqui é porque eu encostei no gentil. Aqui é porque eu vi uma mulher bonita. Então eles lavavam e lavavam
Aí Jesus diz: pois bem, vocês lavam as mãos, mas o coração de vocês é cheio de rapina, é sujo e é podre, raça de víboras, como escaparão do inferno? Aí dentre eles tinha um mais, aí ele fala assim: mestre, falando assim, o Senhor ofende a nós também. Aí ele olha para eles e diz: pois bem, esse era o objetivo, ofendê-los com a verdade. Outros, dentro do templo, aparece um homem com a mãozinha assim, dentro do templo. Aí os fariseus que guardavam o sábado, olham para ele, não tiveram um mínimo de piedade do homem. Não havia justiça no olhar deles, muito menos misericórdia. Mas havia a guarda do sábado. Vamos ver se ele vai curar o homem, porque hoje é sábado. Aí Jesus, conhecendo os corações, faz com que a mão daquele homem, coisa de doido, Matrix, nasça. Aí ele olha para ele e diz: pois bem, eis aqui quem é maior do que o sábado. Vocês não entenderam nada. Eu sou o descanso. Eu sou o sábado. Vocês devem guardá-los para mim e não para vocês. O que nós acabamos de fazer, se não tiver para nós um significado fora do efeito visível e ritualístico, isso aqui se tornou uma prática farisaica. É quando o fim se torna apenas um fim em si mesmo. Se a ceia não existir para mim como um momento profundo de comunhão com os meus irmãos e com Cristo, ela não tem valor nenhum para mim, ainda que a mesa seja a mais adornada e os homens aqui à frente se tenham paramentos todos iguais, em paletas iguais. Se ela não tiver um efeito da simplicidade do Evangelho, de alimentar o menor dos homens que creem nele, se torna um fim em si mesmo, uma prática sem nenhum efeito religioso. Certa feita, o outro escreveu: se você guarda dias e faz diferença entre alimento e alimento, isso é o seu religare, essa é a sua religião, a sua prática religiosa. Mas se você não refreia a língua, a sua religião não tem valor. E aí, nós então nos gabamos porque não comemos carne, só vegetais. É isso que Paulo está tentando mostrar para eles: se convertam, buscam a santidade, parem de pecar e cuidem uns dos outros. Paulo escreve: pois tudo que Deus criou é bom, no verso 15. E tudo que é recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ainda um texto para corroborar com isso, 1 Timóteo 4 e 5, eu peço à igreja que leia comigo. 1 Timóteo 4 e 5. Vamos ler juntos? Pois tudo que Deus criou é o quê? E recebido com ações de graças, o que acontece? Aí eu te pergunto, por quê? Responde. Tem dúvida? Tem mais alguma dúvida? Ok. Agora, nós temos que lembrar do verso 18 adiante que a edificação e a correlação com essa prática de liberdade, ela tem que projetar no corpo uma edificação mútua. Eu não posso me esquecer do fraco. Nós não soltamos a mão de ninguém.
Eu não estou me referindo ao hipócrita, ao que não foi comprado pelo sangue. Eu estou me referindo, o texto se refere a nossos irmãos. Nós não podemos esquecer do amor fraternal. E na sua convicção dietética, o amor deve ser o vetor das nossas ações. Você não vai pegar uma costelinha de porco assada e vai para a casa de um judeu sábado. Senta lá e fala, vou comer aqui. Para que fazer isso? Come na sua casa. O irmão te chama para almoçar, ele é abstêmio. Você leva um suco de Hulk. Sabe qual que é o suco do Hulk? Depois eu te conto. Para quê? Para que isso? Entendeu? Tenha amor pelo o irmão que ainda que essa prática ainda o assusta. E convida o irmão para um estudo bíblico profundo, para que ele também seja liberto dessas coisas, porque a vida já é tão custosa. Lutar contra o pecado já é custoso. Se você ainda for pegar o que não é pecado para pôr nessa cangaia, fica pesado demais. E olha que daqui um dia você começa a lutar com aquilo que não é pecado, e o pecado mesmo você esquece. Não é? É igual a irmã, quando vai se vestir, tem que se vestir de forma adequada, a cobrir o seu corpo de forma adequada, mas tem que pegar a língua e pôr dentro da boca também, senão não adianta. Não é? Nós não podemos violar a consciência do meu irmão em detrimento da liberdade da minha. Não posso. Tenho que pedir a Deus que me dê prazer em trazer meu irmão e não ser para ele mais um veneno, além do que a própria consciência dele com essa questão dietética já o é. Richard Baxter, que é um puritano que eu leio muito, ele dizia, se o meu prazer, e olha que é o inglês falando, uma cultura completamente avessa à nossa, se o meu prazer, basta você estudar o quanto os puritanos comiam e bebiam bem, e faziam isso em família e em comunidade. Ele disse, se o meu prazer derruba meu irmão, ou é mais um veneno para ele, ele diz assim, então eu vou trazê-lo, promover uma edificação para que, se possível, ele sente à mesa comigo. Se não, eu prefiro me sentar só. É como uma ponte. E você é um 9 eixos. Mas você não pode esquecer que talvez seu irmãozinho está na mesma ponte, que sustenta toneladas de peso. Mas se a gente não tiver cuidado com ele, ele pode cair e morrer. Então, o amor fraternal, não é? Cristo nos amou a ponto de morrer por nós e também por eles, não pode fazer com que só o fato da minha liberdade seja provocativa, seja aquela que age sem amor, mas com uma intenção provocativa naquele irmão fraco. Nós não podemos ser isso. Tem um outro inglês que viveu um contexto também completamente diferente de nós, que é o reverendo Stott, se chamava João, e ele escreve que se Cristo o amou a ponto de morrer por esses irmãos menos instruídos, por que não podemos amá-los a ponto de instruí-los? O suficiente para controlar a nossa liberdade, projetando a eles um conhecimento para que eles amadureçam junto conosco e, ao mesmo tempo, evitando ser para o nosso irmão uma mágoa de consciência. Porque se Cristo se sacrificou por bem dele e por meu bem, que direito temos nós, ou ele ou eu, de trazer prejuízo mútuo? Se Cristo morreu para nos salvar, não nos importa se vamos sentar juntos à mesa ou se por amor sentamos à mesa separados. O Stott fecha aspas. Porque está dizendo é o seguinte,
que se essas questões dietéticas irrelevantes se tornem em si mesma um fim e não levem em consideração a fraqueza do meu irmão e o fraco não leva em consideração a maturidade do outro, ela vai continuar sendo para nós um motivo de tristeza, de mágoa, e não na cooperação mútua para que o forte se esforce para fortalecer o irmão diferente e conviva com ele, e se mesmo que esse irmão não alcance essa maturidade, eu o respeito, porque eu tenho mais conhecimento. Então não vou levar costelinha de porco para a casa do meu irmão judeu no dia de sábado. E se um dia eu for à casa dele, ele estiver lá guardando o sábado, eu estou voltando lá, 2000 anos atrás. Paulo diz aos gregos, aos gentios, sente e tome a essência dele. Não vai lá chegar e falar assim, hoje é sábado, liga uma música aí. Não, faça isso na sua casa, porque essa é a sua liberdade, não é a dele. Isso se chama respeito e amor fraternal. E por último, a partir do verso 19, esse que eu acabei de ler, é a partir do verso 18, quando ele vai falar dessa liberdade, ele diz que não seja, pois, vituperado o vosso bem. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria mútua no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado por os homens. Assim, seguimos coisas da paz e também das edificações uns dos outros para com os outros. E não destruamos a obra de Deus por causa de comida, nem por causa de bebida, porque todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. Ou seja, se isso gera dor e sofrimento, se atente, seja sábio, escolha onde, com quem, não é? Comer ou beber. Ele ainda vai dizer que uma criança aprendendo a andar são os nossos irmãos mais fracos. E se você pode correr, mas diminui o passo, segura na mão do irmão. Não passa correndo para ele faz assim, não. Diminui o passo, pega o irmão, bora comigo. Aí o irmão vai crescendo, vai amadurecendo, porque nós não soltamos a mão de ninguém. Se você é meio diferente, vem caminhar comigo, eu te amo. Eu te admiro. Posso até dizer, eu já fui assim. Não há nada que te diminua. E a antítese é verdadeira. Quanto eu te admiro que você tem essa plena liberdade de consciência, deve ser tão bom. Você me ensina. É isso que tem que haver na nossa igreja. E na igreja de Cristo. Eu tinha tanta história para contar, mas eu vou contar uma das piores que eu vi. Eu conheci um desses religiosos que saía na cidade para ver se tinha algum membro, por exemplo, em lugares onde para ele não era lugar para crente se assentar. E certa vez ele viu uma moça, muito prendada, assentado na praça, só tinha ela a praça, não tinha outra. Era na praça que estava o bar do seu Miguel, mas a sorveteria da Dona Maria. E ela então estava tomando um copo de Guaraná Antártica sem a garrafa. E esse irmão então, cheio do espírito das trevas, foi lá, tirou uma foto e levou na próxima reunião e disse a mim, temos que tomar uma providência, reverendo, que eles falam bem bonito. Nossa irmã está alcoolizada, trazendo escândalo para a cidade. Olha a foto. Essa menina ficou sabendo disso. Foi ferida por anos. E aí,
depois de muito pastoreio, ela falou: pastor, era guaraná. Aí eu falei para ela: não, para mim podia ser cerveja. A quantidade de copos é que importaria. Não, mas eu quero contar para o senhor, contar para o outro lá que era guaraná. Mas ninguém dá conta de fariseu. Sabe o que ele respondeu? Então ela está pecando pela aparência do mal. Falei: olha, então não pode mais tomar guaraná. Não, ela deveria estar com a garrafa para identificar o que é. Vocês entendem por que Jesus não tinha muita paciência com eles? Essa moça, ela se desencantou, era uma menina ainda adolescente. Ela retorna ao Evangelho só na fase adulta. E são outras histórias que eu já vi viver. Poucos meses depois, a filha desse homem engravidou do namorado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nosso telhado é de vidro. Toma cuidado. O nosso telhado é de vidro. Toma cuidado para a gente não coar. Sabe o que os fariseus faziam quando ia tomar chá? Isso é o chá. Pegava o chá, aí ele pegava um coadorzinho no bolso, tirava o coador, aí ele coava o chá. Porque ele tinha medo que algum mosquitinho caísse no chá. E o mosquito fazia parte dos animais impuros. Aí Jesus olha para eles e fala: vocês coam o mosquito e engolem o camelo. O mosquito era o menor dos animais impuros. Eles coavam. O camelo era o maior dos animais impuros. Eles comiam. Coa mosquito, não. Santifique a sua vida. Vem para a escola dominical estudar o Torá, o Decálogo. Para Deus, eu não quero matar, eu quero amar. Eu não quero julgar, eu quero ensinar. Eu quero trazer o irmão comigo. Vamos crescer em Jesus. Quero dar um livro, ele não lê, eu vou ler com ele. Eu vou marcar uma vez por semana, crescer com ele. Para que o meu irmão seja livre como eu. Mas se ele não for, não tem problema. Eu me assento com ele e como vegetal com ele uma vez por mês. Não tem problema. Por quê? Porque para mim não importa comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E por último, depois do verso 21, ele vai falar da consciência diante de Deus. Esse texto é interessantíssimo. A fé que tens, tem para ti mesmo. Verso 22. A fé que tens, tem para ti mesmo. Para de ter fé para o outro. Para de pegar a sua história e tentar introjetar no outro. Tem a sua fé para ti mesmo. Perante Deus, porque todos compareceremos diante dele. Bem-aventurado é aquele que não se condena, seja juiz de si mesmo, naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, é condenado se comer ou beber, porque o faz sem fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Interessante que ele está ensinando, Jonathan Edwards dizia que a consciência é o arauto de Deus na alma. Repita comigo, a consciência é o arauto de Deus na alma. Jonathan Edwards. Ele falando desse texto. O que ele está ensinando é o seguinte, que é como um farol no mar. Se o capitão ignora a luz desse farol, ele naufraga, mesmo que o mar esteja fraco. Ele está dizendo o seguinte, olha que interessante.
Ele está falando o seguinte, que se a minha consciência condena a comida ou qualquer outra questão dietética, e eu então tento imitar àquele que não tem essas questões dietéticas, e eu então firo a minha consciência, eu faço isso com incredulidade para poder satisfazer o outro, isso é pecado. Então ele está dizendo, cada macaco no seu galho. Se para você isso é irrelevante, viva isso diante de Deus, pois essa é a sua fé diante dele. Mas se para ele ainda não é, não faça o que você não tem consciência diante de Deus para poder agradar o outro. Tenha a sua fé para ti mesmo. Ou seja, ele amarra dizendo, não é, a premissa maior da liberdade. Viva a sua liberdade diante de Deus para você e não para o outro. O crente fraco, que imita a liberdade do forte sem compartilhar a sua convicção, é condenado no que faz. Não só por sua própria consciência que o condena, mas também por Deus. Porque os fortes não devem tentar os fracos, nem os fracos tentarem os fortes, e nem ambos devem violarem as suas consciências, esperando que hajam como se não tivessem escrúpulos quanto ao que ele é para si mesmo. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não é feito com convicção diante de Deus e de acordo com a vontade de Deus é pecaminoso, embora possa ser em si mesmo certo. Esse ensino aplica-se não só a alimentos, mas a tudo. Se alguém estiver convencido de que algo é contrário à lei de Deus, apesar disso, a praticar para tentar viver a fé alheia, é culpado diante de Deus, embora essa coisa em si mesma não tenha nenhuma importância. De modo que, acima de tudo da liberdade, o bem do próximo, são as aplicações pastorais. Segundo, prioriza o reino. O que não é do reino, deixa fluir. Justiça, paz e alegria. Tire disputa de costumes, de usos e costumes culturais. Tire isso da sua vida. Não gaste energia com isso. Edifique, não destrua. A nossa liberdade sustenta, mas não derruba. E respeite a consciência, a sua e a do outro. Viva para Cristo, com convicção diante de Deus. E conclusão, eu quero fazer apenas 3. Primeira, a liberdade cristã é preciosa, mas não deve ser guiada, senão pelo egoísmo, somente pelo amor. Segundo, o reino de Deus não é feito de pode ou não pode, mas a alegria do Espírito Santo. Entenderam? O reino de Deus não é feito de pode ou não pode, mas da alegria do Espírito Santo. E por último, não viva para si, mas viva para edificar o irmão e a irmã, para carregá-lo se for preciso, para ensiná-lo a andar, para se agachar no nível dele, até que ele ande por si só. E eu quero encerrar com a frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. O amor é a melhor guarda da liberdade. Onde o amor governa, essa liberdade está segura. Vamos orar? Fique de pé.